Galera, fala galera, narrador cripto na área, falar um pouquinho de BTC, vou falar um pouquinho de gráfico. Antes de eu começar essa análise técnica, vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar, compartilhar, comenta se o nosso conteúdo tem alguma relevância para você, se ajuda você de alguma forma, e compartilhe o nosso conteúdo, copia o link do nosso conteúdo e joga no grupo de estudo de vocês, no grupo que vocês ficam conversando sobre mercado, sobre análise técnica. Isso ajuda o algoritmo do YouTube entregar o nosso conteúdo para o maior número de pessoas. Falar um pouquinho de BTC e vou falar um pouquinho também de uma outra altcoin, né, que eu estou olhando aqui, tá? Não é indicação de compra, é só para a gente começar a observar esses comportamentos e aí cada um faz a sua decisão de forma individual, tá? Lembrando que eu tenho a nossa sala VIP lá no Telegram, né? Só você jogar lá na lupazinha o narrador cripto, você consegue achar nossa sala VIP, que eu cobro um valor simbólico aí de 25 reais mês, e lá eu fico compartilhando a minha leitura, as moedas que estão em pontos estratégicos para a gente se posicionar aí tanto no position, no hold, e quando o mercado ativa aí um swing de alta, a gente consegue se posicionar em várias altcoins aí simultaneamente e extrair esse lucro aí quando o BTC e outros ativos começam a puxar o preço para cima. Vou falar um pouquinho de BTC, tá? Rapidamente, resumo de forma clara. Na minha leitura, acompanhei um pouquinho aqui os criadores de conteúdo falando que o BTC está revertendo. Quando eu vejo e ouço esse tipo de coisa, eu não consigo entender aonde que os caras estão vendo esse tipo de reversão, sendo que nós não conseguimos nem sair dessa zona aqui, ó, que na minha leitura tá com cara de ser uma redistribuição, tá? Se ele começar a avançar para cima, eu vou olhar no gráfico e ver qual que é a estrutura que a gente pode operar. Mas, na minha leitura, isso daqui está com cara de redistribuição. O ativo, na minha leitura, ele entrou num território de bear market aqui, ó. Ele entrou num território de bear market, tá? Ele entrou num território de bear market. Deixa eu ver se eu tenho uma outra configuração aqui. Espera aí. Deixa eu ver se eu setei aqui uma outra configuração. Aqui, ó. Tá? Então, né, o ativo ele tá revertendo essa tendência aqui, ó, né? Tá revertendo, tá fazendo esse movimento aqui, ó, revertendo a tendência, fazendo esse movimento aqui, ó. Ele não tá fazendo, ele não conseguiu romper aqui essa zona aqui, ó, para cima, né? Tocando nessa linha de canal aqui que vem lá desde de 2000. Só para pegar o tempo certo aqui ele vem nessa alta aqui desde 2022, ó, tá? E ele não conseguiu tocar na linha de canal, que nem ele tocou nas outras vezes, e aí ele foi buscar pontos mais baixos, e na minha leitura o BTC está num território de bear market, tá? Ele tá aqui, ó, nesse movimento agora, né? Tá nesse movimento aqui, ó, num rangezinho lateral. Tá no rangezinho lateral aqui, ó. Ele não conseguiu sair dessa estrutura aqui, ó. Tá? Não tá conseguindo sair dessa estrutura aqui, ó. Não tá conseguindo sair dessa estrutura aqui. O pessoal tá falando que reverteu, na minha leitura não reverteu, porque não conseguiu sair dessa estrutura, tá? Então, na minha opinião, não reverteu ainda, pode ser uma redistribuição. Agora, o que pode acontecer, ele pode acontecer sim. Temos que aguardar como ele está aqui nesse range lateral, né? Ele pode tanto dar uma puxada forçar uma puxada mais para baixo, ou ele pode fazer um bootstrap,
Por que um bull trap? Porque nós temos aqui essa LTB aqui, ó, sendo formada, tá? Temos essa LTB e temos essa linha de canal, tá? A linha de canal nós setamos aqui, ó, tá? E aí ele pode romper essa resistência aqui para marcar a tendência primária. Então ele pode fazer um bull trap, né? A galera pensa que ele, como já estão falando que reverteu sem ele nem ter rompido essa zona, ele não rompeu essa zona ainda, já estão falando de reversão. Se ele romper essa zona, ele pode vir buscar essa LTB aqui, linha de tendência de baixa, e não vai ultrapassar a última máxima aqui, que é os 126 mil dólares, tá? Então ele pode fazer um ponto mais baixo, né? Marcando o segundo ponto aí da tendência primária, e depois ele voltar o seu movimento de queda, que na minha leitura está em o BTC entrou em bear market. Então nós precisamos ficar atento aí a esse movimento, né? Eu não, ainda na minha leitura ainda não aconteceu uma reversão, eu tenho que operar conforme a estrutura gráfica vai acontecendo, vai se desenhando. Se ele romper aqui e o sinal técnico mostrar para mim um possível swing de alta, eu vou operar como swing de alta, mas por enquanto é isso, né? Ele pode tanto perder esse suporte aqui, ó, e dar mais uma puxada para baixo, como ele pode romper aqui e fazer um bull trap, a galera pensar aí que é uma continuação de alta que recuperou, e ele vai avançar, e aí ele marca aí um ponto mais baixo aqui, forma a tendência primária e continua aí o seu movimento, né, de correção aí que na minha leitura já iniciou. Muitas pessoas estão esperando aí um pullback de alta para poder sair. Vocês podem observar aí vários criadores de conteúdo desesperados esperando um respiro para poder sair. Então, cara, essa possível puxada de alta aí para marcar a tendência primária em um pullback aí, né? Marcando essa linha aqui, essa LTB, é o que várias pessoas estão esperando aí para despejar com força. Quem ficou preso, né? Porque muitos não esperavam que esse movimento ia acontecer. O mercado foi caindo, deu uma pernada, não conseguiu sair, estão desesperados. Aí você vê no semblante de vários que eles ficaram presos aí no topo sem conseguir sair, estão esperando um pullback. Se esse pullback não acontecer, não puxar para cima e puxar para baixo, o desespero vai ser ainda maior, né? Porque eles estão esperando, estão contando com isso. Mas se o mercado puxar para baixo, eles ficam numa situação mais desconfortável ainda, né? Porque eles estavam esperando um ponto positivo para conseguir sair, não conseguiram sair. Eles ficam amargando aí cada vez mais e cada Fala galera, vou dar continuação aqui à análise técnica. Eu falei do BTC e agora eu vou falar um pouquinho de uma altcoin que eu estou achando um movimento interessante dessa altcoin. Ela que tem, né, para quem gosta de análise fundamentalista, sabe da importância dessa moeda. E aí eu vou falar um pouquinho desse movimento, tá? Que eu acho interessante, né? A Uni, cara, olha esse movimento que essa moeda vem fazendo, né? Durante muito tempo ela não consegue romper essa máxima aqui, ó, tá? Nós temos essa última máxima aqui, a máxima histórica da Uni. A máxima histórica da Uni. Deixa eu só colocar um tempinho aqui, deixa eu cronometrar o tempo aqui, só para eu não extrapolar. Então vamos lá. A máxima aqui, ó. Essa aqui foi a máxima, né? Deixa eu ver o preço. 45 dólares. É isso? 45 dólares aqui, ó. Tá? Foi a máxima. E essa máxima foi máxima histórica de 2021, né? Máxima histórica de 2021. Depois ela corrigiu aí desse ponto aqui de máxima até esse fundo. Cara, ela corrigiu aí quase 92% de correção.
E aí, desse movimento, até o presente momento, ela nunca mais ultrapassou essa máxima. E ela nunca, até agora, ela não perdeu esse fundo. Perdeu aqui, ó, por um momento. Nós tivemos aquele flash crash aí esse ano, né? Por volta aí de outubro, né? Várias moedas derreteram, mas segurou aqui, agulhou um pouquinho para baixo e voltou, né? Dessa agulhada aqui, desse ponto mais baixo até o movimento de agora, o preço de agora, ela recuperou aí aproximadamente 150%. Então, cara, a Uni, ela tá nesse range aqui de acumulação, ó, até o momento, 1.347 dias que ela tá nesse range aqui de acumulação e não consegue sair desse range, cara. E eu acho impressionante, né, uma moeda, né, que tem um contexto aí, tem um fundamento por trás, que eu não estudo essa parte fundamentalista. Eu sei que ela é uma moeda aí muito procurada. Deixa eu ver aqui a posição dela. Deixa eu ver a posição dela aqui no CoinMarketCap, só para eu saber como que tá a posição dela. Só para eu saber como que tá a posição dela. Deixa eu ver se eu já marquei aqui. Ah, marquei. Ela é a posição. Marquei aqui. Ela é a posição 30. Então ela tá entre as top 50 aí. Marquei ali, eu fiz uma marcação ali ontem só para eu saber as posições de algumas altcoins e ver como elas estão se comportando, se elas estão ganhando capitalização de mercado ou se estão perdendo. Então eu anotei já aqui na parede. Então, olha isso aqui, cara. Então todas as vezes que nós vou trazer um racional aqui para vocês. Nós tivemos aqui um toque no fundo aqui dessa acumulação, né? Nós tivemos aqui 2, nós tivemos aqui 3. Aqui não chegou no fundo, foi um ponto mais alto, vou desconsiderar. Nós tivemos aqui 4, nós tivemos aqui 5, né, o quinto toque, e ela tá indo em direção a esse ponto. Ó. Então nós temos 3, 6. E todas as vezes que chegamos próximo desse fundo aqui, ó, quando ela vai buscar a resistência mais forte, que é esse ponto aqui, ó, só desse fundo até essa resistência aqui mais forte, nós temos aí 500%, 5 vezes a valorização desse fundo aqui quando chega nesse patamar de preço. Cara, eu acho um movimento interessante porque nós temos aí mais ou menos mais de 1.300 dias e ela não conseguiu renovar a sua máxima, não conseguiu renovar a sua máxima, que foi aqui a máxima de 2021. E é uma moeda importante, aí tá entre as top 50, a galera que estuda a parte fundamentalista tem um conhecimento muito maior do que eu nesse sentido. Mas se nós tivemos aí, aqui em algum momento, né? Se nós tivemos aqui em algum momento o rompimento disso aqui, rompendo isso aqui, fazendo um pullback aqui na máxima e segurando, cara, pô, nós temos um avanço aí muito interessante. Só o ponto de fundo, né, até a resistência, né, que está acontecendo aí nesse grande range lateral, já vai entregar um resultado muito positivo, cara. Isso aqui pode ser uma grande acumulação, cara, uma enorme acumulação desse ativo, cara. E aí eu não sei quando estourar essa tampa, quando estourar essa máxima, até onde isso aqui vai. Eu tô de olho, tô acompanhando aqui graficamente, mas essa acumulação aqui da Uni, que está entre as top 50, em uma moeda que quem estuda análise fundamentalista sabe da importância desse ativo, eu acho um movimento muito interessante que nós temos que acompanhar, que nós temos que observar, né? E se eu vou fazer um posicionamento e eu vou tentar me posicionar o mais próximo aqui desse fundo aqui, dessa raspa do taxa aqui, né? Porque a margem de prejuízo ela fica menor, né? Vou comprar um fundo de mercado e se perder isso aqui, né? Eu acho que a moeda tá ruindo de uma forma absoluta, porque ela está segurando aí durante muito tempo aqui e eu acho que tem grandes players
segurando aqui essa posição, né? Que segurou aqui essa agulhada. Então eu acredito que tem big players segurando aqui esse movimento de preço e esperando aí o momento certo para rasgar aqui essa resistência e fazer novas descobertas de preço. Eu acho que é um bom posicionamento, tá? Isso aqui não é indicação nem de compra nem de venda, eu estou passando um racional, estou mostrando um período